você ter um som de qualidade na sua igreja, principalmente quando você trabalha com banda, é você ter uma boa banda que pensam como banda, porque às vezes você pega pessoas que aprendem a tocar instrumentos e de forma distinta em casa, cada um na sua casa, entra lá no Cifra Club, vê um vídeo no YouTube de alguém tocando, de alguém ensinando, ele aprende a tocar ali, mas não ensaia, não pensa como banda, e chega na hora, faltando 15 minutos para começar o culto, ele quer passar o som e ensaiar aquela música que ele tirou em casa. Aí chega o cantor e fala assim, mas a música tá muito grave para mim, tem como subir 2 tons? E aí o cara passou a semana toda, às vezes ensaiando aquele solo para fazer numa região e chega na hora, não consegue trocar. E aí também vira uma bagunça. Então, assim, nem sempre também é só culpa do técnico de som, vamos dizer assim. A gente também tem que levar esse entendimento que a gente está ali para amplificar o som do que a gente está recebendo. Então é extremamente importante os músicos pensarem como banda e possivelmente terem também um produtor musical ali dentro. Por quê? Esse lance que nem o Adriano falou ali, às vezes, de um músico que quer aparecer mais do que o outro, é porque realmente não está tendo uma direção, onde uma pessoa que entende da proposta, o que a igreja quer entregar, qual sonoridade que a gente quer levar ali para as pessoas que estão ali dentro. Até Exato. mesmo isso influencia no trabalho do técnico de som, por exemplo. Um culto de sábado à noite, vamos dizer assim, para os jovens, é totalmente diferente de um culto de domingo de manhã, em questão de sonoridade, por exemplo. O jovem quer chegar lá na igreja, sentir aquela pressão, aquele grave, aquele tute-tute do bumbo, que é diferente do que a tiazinha que foi lá naquele domingo, às 8 da manhã, acabou de acordar, tá ali pegando café ali e não quer ouvir aquela pressão toda. Então, até mesmo isso, o estilo musical, a forma como que você vai fazer a mixagem vai ser bem diferente. Por isso que todo mundo tem que estar muito bem alinhado. O que a gente vê, Exato. por exemplo, em grandes eventos, vamos fugir um pouco da igreja, mas em bandas, a gente vê que tem o artista, ok, a banda, os músicos que estão ali, tem o produtor musical, que é o cara que pensa e sabe o que o público gosta de ouvir, que entende a tendência, que ele sabe o que é legal, que soa Trabalha o bacana. repertório. Trabalha o repertório, a ordem das músicas, como que você vai transmitir o sentimento, né, aquela sensação gostosa da música, criar os momentos ali, e você tem ali o engenheiro de áudio que vai estar junto, acompanhando tudo ali, para realmente poder fazer aquilo tudo acontecer. Exato, Então, exatamente. é uma engrenagem conectada à outra que faz lá na frente você ter um resultado. Tem que se conectar, não adianta. A gente nunca pode achar, até que o Reinaldo, né? Reinaldo falou assim, vamos valorizar mais os técnicos de som. Eu vou dar uma dica muito importante, que quando eu estava no iniciozinho, eu sofria muito. Eu sofria bullying do som. Por que o bullying do som? Porque quando você não tem propriedade sobre o que você está fazendo, as pessoas elas acabam não te dando o respeito que você merece. Porque às vezes o músico que está lá, ele sabe mais do que você. Ele entende mais do que você. Então ele acaba sem querer, sem maldade, atropelando um pouquinho esses processos, que não deveria, mas às vezes acontece. E no início eu sofri muito isso. Né? Pra você ter uma ideia, eu tive uma vez uma situação, a mesa de som, que a gente chama de house mix, né? Que é a casa de mixagem, vamos dizer assim, ela ficava na lateral do palco. Né? Lateral do palco. E nós vamos falar mais para frente qual que é o lugar certo, adequado, de colocar house mix numa igreja, no auditório. E 90% estão colocando errado. 90% estão colocando a mesa no lugar errado. Por isso que o técnico nunca consegue tirar som bom. Mas vamos revelar esse segredo para você amanhã, na nossa live de amanhã. E eu cheguei lá e a mesa ficava na lateral. Então era assim, era do lado do palco. A mesona, né? Já a Behringer, né? Já estava no mercado, era uma mesa de 24 canais. E aí teve uma cantora que ela pediu para aumentar o volume do retorno dela. E eu fui e aumentei. Ela pedia mais, eu ia aumentando. Só que a gente percebe a hora que é o limite. Você sabe que fala, não, daqui para frente vai apitar. Né? Apitar é dar microfonia, né? Vai dar microfonia. Então, realmente, eu fiquei no limite, porque eu sabia assim, era problema na certa. E ela pedindo mais retorno, mais retorno. Quando ela percebeu que eu não tinha mais o que fazer, ou de repente ela interpretou que eu não queria fazer, né? Ela saiu de lá, foi lá na mesa ou seja, mandou a mão na mesa, né? Ou seja, ela atropelou todos os processos, ela me desrespeitou. Foi uma coisa muito desagradável, eu senti muito mal,
muito mal naquele dia, mas tranquilo, né? Vida que segue, tá tudo certo. Eu sei que eu estava dando o meu melhor. E aí, eu falei assim, cara, se as pessoas estão fazendo isso comigo, é porque eu não estou impondo respeito. Eu não estou demonstrando que eu domino esse negócio. Porque quando você demonstra que você estudou sobre aquilo, que você sabe o que está fazendo e faz um trabalho bem feito, porque eu estou dizendo que você tem que sair humilhando ninguém, que você tem que... Não é nada disso. Mas você tem que demonstrar que você é uma pessoa que entende daquele assunto, que você é especialista naquilo. Aí todo mundo vai te respeitar. Quando você falar, a pessoa vai falar, não, se ele falou é porque ele sabe o que ele está falando. Né? Então eu senti que faltava isso em mim. Então isso me impulsionou a estudar mais, a comprar mais revistas da área, a ir mais para a internet, a participar mais de eventos, fazer um curso, pagar um bom profissional. Porque, gente, fala sério, ficar buscando informação no YouTube é melhor do que nada. Mas no YouTube você nunca vai ter um conteúdo top, uma coisa bacana com os especialistas. Todo mundo que coloca conteúdo no YouTube é algo básico, é só um primeiro passo. Para que aí, se você quer algo a mais, você deve contratar aquela pessoa estudou para aquilo. Então, essa coisa de você ter o domínio faz toda a diferença. Então, Reinaldo, se você quer se sentir mais valorizado, demonstre que você tem mais conhecimento. Você pode observar os melhores médicos, os melhores engenheiros, os melhores em qualquer outra área, eles são melhores, não é porque eles mesmos dizem a respeito de si que são bons. Eles mostram que são bons, né? Então a gente vai ganhando esse respeito, né? Eu acho isso interessante porque também o técnico de som, ele tem que entender de música. E se coloca no lugar do músico e você como técnico chega lá e fala, amigão, tudo bem? Onde é que eu ligo esse cabo aqui na pedaleira? Você não sabe olhar para uma pedaleira de guitarra, uma máquina de efeito ali e plugar numa saída de áudio. Ou então você não entende realmente a linguagem, por exemplo, de um baterista. O que é um bumbo, o que é uma caixa, o que é um tom, o que é um prato de ataque, um prato de condução, um chimbal. E aí imagina aquela pessoa que, vamos dizer assim, você está do lado do técnico ali. E você fala, não, eu sei equalizar, eu sei que não tem que ter grave na voz, que tem que ter agudo, não sei o que e tal. Mas você não sabe nem o nome do instrumento que o músico está tocando. Imagina a confiança que você está gerando, a credibilidade que você está passando para ele. Por isso que muitos músicos começam a, entre aspas ali, querer tomar a frente da mesa. A gente sabe que às vezes ele está atrás do PA, ou seja, das caixas do público, com uma referência totalmente diferente, mas ele vai lá na mesa e fala, ó, coloca mais agudo na minha voz, coloca mais grave, mexe aqui, não sei o quê. Porque ele conhece do instrumento, ele sabe às vezes que o timbre não está legal. E o técnico ali, ele não se preocupou em estudar realmente e entender quais são os tipos de guitarra. A gente sabe que existe cubo, a gente sabe que existe amplificador, a gente sabe, mas a gente tem que entender a fundo para que serve, como posicionar ali dentro do seu palco para não gerar microfonia, não gerar um som extremamente alto e entender o lado do músico. Então isso é muito importante também para o técnico de som, que eu acho que vai evitar bastante esse lado. Essa questão dos instrumentos, né? Claro, não dá para entender de todos os instrumentos, né? Mas quando você para estudar um pouco sobre o conceito da música, notas musicais, por exemplo, entender quando realmente um violão está afinado ou não, uma guitarra quando está afinada ou não, né? A própria bateria, né? Ali as peles, né? Tom 1, tom 2. Então você tem essa percepção porque você é o engenheiro que vai reproduzir o som que aquele músico está tocando. Então, por exemplo, vamos supor que cai na sua situação lá na sua igreja, na sua paróquia ou no seu auditório, chega um cara lá com, sei lá, um bandolim. Né? Aí você tem uma noção de violão, mas não tem noção do bandolim. Né? Como é que é o som do bandolim? Como é que será que é uma melhor equalização? Qual que é o melhor microfone que eu posso usar para aquilo? Né? Que é outro assunto que a gente vai falar. Né? Quais os microfones são melhores para cada coisa? O que você faz? Dica importante. Você vai no músico, pede para ele tocar ali na sua frente, né? Sem nada, acústico. Tá ali mano a mano, fala assim, toca para mim esse instrumento, deixa eu sentir o som dele original. Eu quero sentir a natureza dele. Né? Toca aí. Ele tá afinado? Tá afinado. Então toca para mim o som dele. Aí você sente o som dele. Aí você vai com o seu ouvido ali, perto do instrumento, e percebe aonde a sonoridade é mais pura, é mais legal. Você sente que tem todas as frequências.
o agudo, o médio, o grave, tá ali bonito, tá gostoso. Sabe, você vai ali, ó, na boca do instrumento ali, sabe aquela coisa assim? O cara achar que você é meio doido, né? Mas é uma coisa que funciona. Eu fiz isso muito, para entender o som de cada instrumento. Porque o seu ouvido, ele representa... Olha só, hein? Olha só. Olha. O que vai sair da maletinha do Max. Só vai sair se subir um monte de coraçãozinho aqui no Instagram. Vai lá, dá um monte de coração. Inclusive tem uma galera botando coraçãozinho aí, né? Obrigado, gente. É bom demais. Aí, carinho de vocês, hein? Já vamos vamos que o nosso colocar... tempo aqui está sendo importante, que nós não estamos sozinhos, né? Então, é por isso que tem que compartilhar, viu, gente? Coisa boa, tem que compartilhar. Então, você tem aquele amigo que está chegando agora para o áudio, está aprendendo, está tendo dificuldade, manda para o cara, porque isso aqui é um conteúdo bom. É conteúdo bom, gratuito e é feito de coração. Ó, tem aqui um microfone sem fio, em especial da marca Sennheiser. Para mim, é uma das melhores marcas de microfone do mundo. É isso aqui, tá? Mas eu não estou aqui fazer propaganda deles. Não estou ganhando nada. Mas é só para dizer para você que o seu ouvido é exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. Se você conseguir com o seu ouvido entender a sonoridade do instrumento, seja ele qual for, você vai entender que tipo de frequência que ele reproduz, qual que é a distância do microfone que você tem que deixar. Porque quanto mais perto você coloca da fonte reprodutora, mais pressão sonora você tem. Certo ou errado, Paulo Panarone? Certo. Não é isso? Então, se eu quero um som mais próximo, né, aquela coisa mais intimista, né, mais poderosa, eu vou com o microfone ali e capto mais próximo. Então, supor que você quer a fonte reprodutora. Eu vou colocar mais próximo. Porém, eu tenho uma chance maior de saturação, distorção. Então aí, depois que eu fui com o ouvido e entendi o que está acontecendo, agora eu venho com o meu microfone, vou encontrar exatamente a distância que eu quero. Também, quanto mais distante eu coloco, mais suave vai ficar, porém, mais ruído eu vou captar do que está ao redor. Mais ambiente. É isso? Então, assim, a gente vai ter aí um conteúdo mais para frente de como fazer uma microfonação perfeita. Né? Aí é onde vem que tanto de ganho que eu tenho que colocar. Eu preciso colocar ganho? Não preciso? Qual que é o melhor? Dar volume no ganho ou dar volume no fader? Existe diferença de ganho e volume? Frequências. Agudo, médio, grave. São 3 frequências básicas que pouquíssimas pessoas dominam isso. E se você dominar... Olha, eu vou falar uma coisa séria aqui, ó. Se você dominar ajuste de ganho e essas 3 frequências básicas, você já está fazendo assim, você vai tirar um som muito melhor do que muita coisa que a gente vê por aí. O problema é que as pessoas não fazem ideia do que é ganho e não fazem ideia do que realmente é agudo, médio e grave. Nós estamos falando só de 3 frequências, fora as outras frequências que estão ali dentro, né, que são as paramétricas, que a gente não quer nem falar nada. A ideia não é falar nenhuma linguagem complicada para você que está chegando agora. A ideia é fazer uma linguagem simples, que qualquer um pode entender. Você pode chamar a sua mãe, sentar lá aí do seu lado. Nós vamos falar para ela, Dona Maria, Dona Joana, olha, Dona Joana, é o seguinte, esse aqui é o microfone, ok? Olha, eu duvido que a sua mãe não entende isso. A melhor forma, Dona Joana, de quando a senhora pegar um microfone, que a senhora for lá, que te chamar a senhora para dar um testemunho, para cantar ou algo do tipo, não coloque o microfone assim, ó. Você não é o Silvio Santos. O Silvio Santos, o microfone dele é específico. A senhora tem que colocar o microfone aqui, minha senhora, ó. Eu duvido que ela não aprenda isso. Então essa é a linguagem que nós queremos falar com você.